Fala, turma, tranquilo? Sexta-feira, dias úteis da semana terminando. Bem, vamos lá. Sempre que esse assunto, regulamentação da terapia ABA, regulamentação da profissão dos analistas do comportamento, surge em algum canto, surge no meu perfil, etc., ou independente disso, habitualmente eu recebo questionamentos do que eu acho, do que eu penso, o que eu estou fazendo, o que existe de concreto, etc. Eu não vou aprofundar muito nesse vídeo, porque eu já gravei várias lives sobre isso. Basta a pessoa me mandar um direct se ela tiver interesse numa posição mais profunda, que eu envio para ela link de alguns vídeos que eu tenho, onde eu abordei esse assunto com muita profundidade, clareza. Em alguns vídeos até provas eu anexei, mostrei, etc. Mas em relação a algumas ponderações que eu venho sofrendo, venho ouvindo, etc., melhor dizendo, é importante ficar claro que eu não sou contra certificações internacionais de qualidade. Eu não sou contra processo de certificação nacional de qualidade, não é isso. Só que certificações internacionais, certificação nacional não é lei, não obriga ninguém, não impede ninguém de exercício profissional, porque não tem certificação X ou Y, nem aqui nem na China. É claro que na China eu estou brincando, não sei como é lá. Então, as pessoas investirem nas suas formações, mestrado, doutorado, certificações, cursos, blá blá blá, eu sou 100% a favor disso. Sou 100% a favor do estudo, da ciência, de quanto mais qualificado o profissional for, em linhas gerais, ele estará tecnicamente mais preparado. Quanto mais experiente o profissional for, em linhas gerais, menos erros ele vai cometer. Isso aí tá tudo bem. Isso aí tá tudo certo, eu sempre concordei com isso. Então, inclusive eu me qualifiquei, faço vários cursos, estou sempre estudando, exatamente porque eu acredito nisso. Mas o que nós não podemos aceitar, o que eu não aceito, é você colocar padrões de licença profissional, a regulamentação da profissão com padrões diferentes, porque isso não existe. Ou você tem uma licença com requisitos iguais para todo mundo, ou você tem uma regulamentação com requisitos iguais para todo mundo, e uma vez atingindo esses requisitos, a pessoa está autônoma e livre para exercer o seu ofício, sua profissão, igual a qualquer outra, mesmo que essa outra seja mais qualificada, ou você não consegue regulamentar uma profissão, é simples assim. Então, uma regulamentação de uma profissão ou de uma atividade no Brasil, ela vai passar por uma graduação, um curso técnico ou uma pós-graduação, lato sensu, conforme está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. A parte de formação de uma profissão é essa, não tem como fugir disso no Brasil. Agora, você pode colocar num processo de regulamentação de uma profissão, de uma atividade, que para o profissional ser licenciado pleno, ele tem que comprovar alguma coisa de experiência. Aí é razoável. Você coloca lá, por exemplo, que a pessoa tem que ter uma pós-graduação com tantas horas, que essa pós-graduação tem que ser específica em análise do comportamento, tem que comprovar 1 ano de experiência, ótimo. Aí nós estamos falando de uma regulamentação acessível para todo mundo, passível do Congresso aceitar, de acordo com uma legislação que prevê a questão da formação profissional, que é a LDB, etc. Passível de planos de seguro-saúde poderem pagar, passível de terem muitos profissionais do mercado em constante crescimento, etc. E aqueles que tiverem, além disso, que tiverem mestrado, doutorado, certificações, etc., que cobrem mais caro, que vão para mercados com maior valor monetário, sem problemas, todo mercado é assim. Os médicos com mais nomes, tendo ou não mestrado, com mais clientes, tendo ou não certificação internacional, cobram mais caro, atendem particular. Os médicos que têm menos prestígio, menos resultados, menos autoridades ou menos clientes, ou preferem assim, vão para o plano de saúde. Então assim, é mercado. Dentista, advogado, engenheiro, é assim que funciona. Você coloca um padrão mínimo na lei de regulamentação da profissão, um padrão razoável, um padrão médio, um padrão acessível. E
A partir desse padrão, as pessoas se qualificam mais se puderem, se quiserem, se for vantajoso, etc. Não tem porquê, né, colocar de forma diferente. As coisas seriam inviáveis, as coisas seriam fora da realidade econômica, social e acadêmica do Brasil. Então, enquanto tiver uma dúzia de pessoas querendo implementar um sistema não adequado à realidade brasileira, a legislação não vai passar, a regulamentação não vai ocorrer. E nós vamos tentando aí regulamentar de acordo com a realidade. Fazer o quê? Vamos tentando, né? Paciência. Agora, as leis, os PLs, as ideias absurdas, elas não vão passar nunca, independente do Diogo. Ainda mais com o Diogo aqui, né? Porque não é uma coisa condizente com a realidade. Então não é que eu sou contra as altas qualificações, não. Eu sou contra isso como regra. Porque a maioria dos profissionais hoje no Brasil não terão acesso a mestrado, doutorado, não tem acesso às certificações internacionais. Então é só isso. Como que você vai colocar isso como regra, se isso é uma possibilidade para uma minoria? Sem falar, como eu disse milhões de vezes, não canso de dizer, mestrados e doutorados são acadêmicos. Mestrado profissional no Brasil, em aba, só tem um, quer dizer. Então não é ser contra a ciência, a pesquisa. Não. Também não sou contra a supervisão, consultoria, parceria. Não. Isso só não pode ser lei, isso só não pode ser obrigatório, porque não funciona no Brasil, nenhuma profissão exige isso, nem nada. E aqueles que cometerem erros, que sejam processados. Aqueles que cometerem erros, que vão para o PROCON, que vão para o Reclame Aqui, que denunciem no Ministério Público, que respondam perante seus conselhos de ética se as respectivas profissões de base forem regulamentadas. Simples assim, como acontece em qualquer profissão. Um dentista comete um erro ali, ele paga. E ele não tem certificação internacional, não tem mestrado, não tem doutorado, o consultório está aberto e ele está atendendo sem supervisão. Então, é simples assim, tá? Mesmo na psicologia, por exemplo, onde a profissão é regulamentada e o Conselho Federal reconhece várias especialidades a partir de critérios de formação e prática profissional, uma pessoa pode exercer qualquer dessas especialidades sem o Conselho ter reconhecido. Um psicólogo, mesmo sem ter uma pós em neuropsicologia, ele pode sair dando diagnóstico usando testes neuropsicológicos, porque os testes neuropsicológicos são para serem comprados por psicólogos, não por neuropsicólogos. Então, assim, regras do jogo, regras do mercado. O ideal no Brasil é profissionais altamente qualificados. Mas quem são os profissionais altamente qualificados? Porque muitos mestres e doutores em ciência do comportamento nunca estudaram aba, muitos mestres e doutores em psicologia experimental não estudaram aba, muitos mestres e doutores especialistas em análise do comportamento experimental não estudaram aba. Muitos não têm consultórios, muitos nunca atenderam crianças, muitos nem gostam. E mesmo aqueles que às vezes estudam num programa de mestrado profissional análise do comportamento aplicado, às vezes não vê matéria autismo, às vezes não aprende sobre autismo, e na faculdade aprende-se muito pouco sobre isso também. Porque se formos levar ao pé da letra, o profissional tem que ter uma formação sólida em aba e em autismo, não só em aba. E isso não acontece em mestrados e doutorados afins, isso não acontece na maioria dos mestrados e doutorados em ciências do comportamento no Brasil. Então o que nós temos que ter é um padrão mínimo, um padrão razoável, considerado atendimento ouro para a realidade brasileira, exigindo uma carga horária X, com os tópicos Y a Z, só de análise do comportamento, e uma comprovação de prática profissional independente de você ter que dar benção para profissional X ou Y pagando supervisão para ele, porque isso é reserva de mercado. E, de novo, quem puder ter além disso, ok, ótimo, maravilhoso, lindo, sem problemas, né? Então, pessoal, a questão da regulamentação com ideias astronômicas do mundo da Lua é que eu não concordo. Agora, a alta qualificação de profissionais e quem puder pagar por esses melhores profissionais, eu não sou nada contra, eu sou a favor, claro. Quem dera nós pudéssemos ter no sistema de saúde brasileiro um número de profissionais suficientes e todos eles fossem altamente qualificados. Quem dera nós tivéssemos na educação brasileira uma estrutura e professores altamente qualificados, preparados em grande escala, em grande quantidade. Agora, tentar implementar uma lei
aonde as ideias são astronômicas, aonde o Estado não vai ter dinheiro para pagar, aonde os planos de saúde não vão aceitar, e seguros, não vai rolar. Hoje, nos atendimentos de plano de saúde, falando em linhas gerais, bem por alto, o que o plano de saúde autoriza, por exemplo, é um atendimento de 30 minutos. Aí a sessão tem que ser de 1 hora e meia, 2 ou 3 horas, 3 profissionais, cada sessão 1 hora. E aí o plano de saúde não autoriza isso. O que os profissionais têm que fazer? Passar a carteirinha várias vezes, passar a carteirinha do cliente em dia, se o cliente nem foi, para ele receber efetivamente aquilo que ele trabalhou. Às vezes, na segunda-feira, ele atende a criança segunda, quarta e sexta. Estou dando exemplos hipotéticos, mas é uma realidade que ocorre. Às vezes ele atende a criança segunda, quarta e sexta. Aí ele atende 1 hora. Só que o plano só autoriza passar 30 minutos. Aí o que ele tem que fazer? Passar a carteirinha como se o cliente tivesse ido na terça, na quinta, no sábado. Então assim, nós estamos no campo sem regras, sem leis, com muitas pessoas mal intencionadas, com muitas pessoas querendo ideias absurdas, de coisa que não vai colar. Você acha que o SUS vai pagar o terapeuta, o coordenador e o supervisor e ainda o atendente terapêutico? Para cada paciente vão ter 4 profissionais e o SUS vai pagar? Não vai. Então assim, agora aquele que pode pagar tudo isso e se acha que tudo isso é bom, ótimo. Porque eu vejo muita gente reclamando das supervisões, dos supervisores, da falta de comunicação, da prepotência, da arrogância, às vezes até da falta de conhecimento, da falta de capacidade. Vejo muitos profissionais reclamando também, muitos relatando questão de cobranças altas, abusivas, vendas casadas, só aceito se for a minha, a T, blá, blá, blá. Então assim, o que nós temos que fazer é uma regulamentação mínima, média, razoável, tolerável. E a partir daí, o mercado vai alinhando. Agora, reserva de mercado, profissionais quererem ser chamados de sou melhor do que você, associações querendo controlar a profissão, isso nunca vai acontecer. Nunca aconteceu no Brasil e nunca vai acontecer, a não ser que mude a Constituição. Enquanto não mudar, isso não vai acontecer, mesmo que não tenha o Diogo alertando os parlamentares sobre isso. Mesmo que não tenha o Diogo, isso não vai acontecer. Porque tem outras pessoas, porque tem controle de constitucionalidade e ponto, tá? Então, o Diogo está trabalhando pela regulamentação da profissão dentro dos parâmetros brasileiros. Se vai dar certo, se não vai, paciência. Mas a gente vai tentando.